Olá, boa tarde. Boa tarde, Vilma, Ruane, Biblioteca São José. Boa tarde a todas e a todos. Enquanto vocês estão entrando, enquanto a nossa convidada não entra, vou me apresentar. Eu sou Letícia Oliveira, Nete Oliveira, para alguns. Eu sou pedagoga, estou professora de educação infantil da Escola Municipal da cidade de Salvador. Oi, Janete. Fui convidada, né, pela pessoa de Luciana e de Lilian para mediar esse diálogo. Sou mediadora também de leitura. Fiz parte da rede no ano de 2017, 18 e 19. Vocês conseguem me ouvir? Nossa convidada já entrou. Boa tarde, Paula. Só relembrando, a nossa live vai ficar salva para quem quiser olhar depois, para quem quiser assistir de novo. Obrigada, Janete. Somos lindas. Gil, vamos arrasar. Eu espero. Conseguimos ouvir. Muito obrigado, Paula, pelo retorno. Deixa eu procurar a Gilmara para fazer o convite. Oi, Lu. Oi, Nani. Saudades também, Nani. Oi, Gil. E aí, Nete? Olá, rede de bibliotecas. Eu não consigo te ouvir. Vocês conseguem ouvir, Gil? Oi, Simone. Veja aí se meu áudio, se meu vídeo tá de boa, que Eu às não vezes a consigo ouvir internet buga, você, né, Gil. mãe? Oi? Gisélia, olá. Vocês conseguem ouvir a mim e a Gil? Eu não consigo te ouvir. Eu não sei se é problema no meu. Não tá me ouvindo? Consegue? Agora consigo te ouvir. Tá conseguindo me ouvir agora? Agora consigo. Ah, massa. E Paula, o, Nani. e o vídeo aí, tá de boa? Tá de boa aqui pra mim. Tá ótimo Ah, também. Tô conseguindo te ver direitinho. Seus pronto, tá acervos certo, aí beleza. atrás. Ah, minha filha, meus mimos. A gente veio armada. Viemos armadas, né? Eu vou Armadas, bem apresentar a nossa, armadas. eu vou apresentar a nossa convidada, né? Nossa convidada é Gilmara Silva. Ela é mãe, escritora, poetisa, mediadora e é mestranda em estudos de gêneros e relações sociais pela UFBA. E minha amiga também, né, de longas datas. Com muito prazer. Gil, quero que você também faça essa sua apresentação, né? Porque você, quando chega, né, o seu, o seu ar poético e você se apresenta muito Olha melhor do ela. que eu. Então, faça essa sua apresentação. Ai, Oi, Nete, que honra, Paula. viu? Muito feliz em estar aqui com você. Imagine uma honra mesmo ter essa conversa, né, mediada aí por você. Você que para mim é uma grande referência também de mulher negra que não é um corpo sem mente, né? Uma mulher que a gente traçou uma trajetória aí juntas, né? No processo também
de luta aí no Quilombo do Urubu, nessa perspectiva de educação antirracista, dividimos, trocamos muitas ideias, né, naquele período, e estou feliz pela oportunidade de ser convidada pela Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador. Olha que maravilha, né? Um movimento, né, eu poderia dizer assim, que é um movimento político, social, histórico muito importante para as nossas comunidades. Eu priorizo estudar Nossa, isso foi muito sobre sua. movimentos sociais, né, protagonizados por travestis negras, porque também a gente está falando aí de disputa de narrativas, né? E às vezes são temas estruturantes que não são priorizados no âmbito da produção de conhecimento, e eu trago, né, essa discussão, né, tem trabalho nessa perspectiva de contribuir, né, com a descolonização, né, do saber no âmbito das ciências, prestigiando nesse espaço, prestigiando esse momento, né, em um tema que para mim também é muito caro. Então é só agradecer mesmo por entender que estou sendo, né, em alguma medida, uma referência, né, para esse movimento. Então, muito obrigada, Rede, pelo convite, especialmente a Lu, né, que foi quem fez o contato comigo, né, Luciana, mediadora de leitura aí, porreta, com quem eu aprendi muita coisa, né, enquanto mediadora de leitura na experiência, né, junto com ela, Vitória, na Biblioteca de Ítalo. Então, foi uma riqueza e muito importante também para a minha formação, né, profissional, ampliando aí minhas possibilidades de atuação, né, claro. Bom, para começar, né, para possibilitar esse diálogo entre eu e Gil, eu trouxe literatura, né? A gente está em um ambiente de biblioteca, nada mais do que buscar vozes e narrativas negras para dialogar com a gente, né, Gil? Eu trouxe cada Exatamente. pergunta aqui, cada indagação que eu vou fazendo, questionamentos, eu vou trazer uma referência literária. E acho que eu e Gil, a gente já teve esse contato, não sei se todo mundo teve. O meu primeiro questionamento que eu vou trazer é como referência esse livro, Jamila Opa! Ribeiro. Quem tem esse livro aí? Você, Lu, que é maravilhosa. Obrigada. No seu livro, O Lugar de Fala, Djamila Ribeiro traz que, abre aspas, ainda é muito comum dizer que o feminismo negro traz cisões e separações, enquanto é justamente ao contrário. Angela Davis complementa, né, que pensar esses lugares de fala é justamente romper com as desigualdades, que serve também como um marco civilizatório. Qual a importância do movimento de mulheres negras? Certo. Então, né? O que acontece? O movimento de mulheres negras, acho que falar desse movimento é importante a gente, né, trazer aí a memória, na verdade, trazer referenciais, né, de mulheres negras que vieram antes, né? Eu acho que essa questão da ancestralidade, né, de estar sempre saudando as mulheres negras que vieram antes de nós é extremamente importante. E aí nós temos referências, né, como Kelly Carneiro, temos referências como a professora Ana Célia Silva, né, que está aí, permanece, né, nessa luta constante contra o racismo, né, desde antes mesmo da década de 80 aqui no Brasil, e que traz, né, contribuições importantes para a gente pensar o ser mulher, né, o ser mulher negra, numa perspectiva mais ampliada, né, discutir sobre a questão racial, não perder de vista que racismo e sexismo, né, enquanto sistemas estruturantes, né, atravessam as nossas vidas e vão impactar, né, também nas possibilidades e impossibilidades de acesso aos bens e serviços enquanto mulheres negras. Então, elas têm, assim, dentre outras mulheres, né, Lélia Gonzalez, né, falando aqui do Brasil, Lélia Gonzalez, é, é,
quanto que essas mulheres colaboraram para a gente compreender, assim, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, né, mais especificamente, é extremamente importante porque vai colaborar para a gente compreender que não se trata apenas, né, de uma questão. A nossa luta não é só pela inserção no mercado de trabalho. Até porque, parece até clichê, mas é histórico que nós, mulheres negras, já trabalhamos desde criança, na verdade, né? Desde criança, as nossas vidas, assim, a nossa cidadania, digamos assim, ela tem uma inversão, né? Porque ao invés de iniciarmos, ter a nossa infância, de estudar, né? De ter acesso às instituições de ensino, né? Ao âmbito da educação, o trabalho vem primeiro na vida da gente. Então, a nossa luta não é nem não necessariamente pelo trabalho, mas é uma luta também por condições dignas de trabalho, é uma luta também por estarmos inseridas no trabalho de uma forma, pensando na modalidade formal, né? Porque nós, mulheres negras, até hoje também ocupamos ainda, né, a informalidade do trabalho, somos maioria ainda nesse ano. E nós buscamos estratégias constantemente, né, alternativas, independentes, para conseguirmos sobreviver. Então, o movimento de mulheres negras no nosso país, ele vai colaborar muito para a gente pensar essa relação, as diferenças no termo da renda, né, as diferenças entre homens e mulheres, fazendo essa relação também racializada, né, em relação à renda. Então, vai tensionar aí condições dignas também de ações, né, na esfera pública, na esfera privada, vai trazer para a gente, né, assim, vai tensionar, para que a gente alcance também a superação, né, em termos de desigualdade, pensando a raça e o gênero. Vai expandir o debate também sobre o papel do movimento de mulheres negras brasileiras, né? Então, há uma expansão aí desse debate. Pensar que não dá para a gente ficar mais discutindo entre nós demandas que são estruturantes e, portanto, é de responsabilidade de toda a sociedade brasileira colaborar para enfrentar e combater o racismo e o sexismo. Né? Então, o movimento de mulheres negras tem essa perspectiva, né? Falar também do nosso direito de viver, né? Do nosso direito pela liberdade, focar no contexto psicossocial também do ser mulher, né? Pensar a nossa integralidade enquanto mulheres. Então, pensar todas as dimensões da vida da gente, né? As dimensões objetivas, concretas, né, sobre termos condições de habitação, de educação, de saúde, pensar nossa dimensão subjetiva, nossas emoções, a nossa afetividade. E aí eu acho que é bacana também, eu trouxe até aqui algumas referências, porque esse livro aqui, ó, é de Ana Cláudia Pacheco, né, uma mulher negra maravilhosa, que escreve sobre mulher negra, afetividade e solidão. Então, o movimento de mulheres negras traz também essa discussão para pensar a nossa dimensão subjetiva. E esse livro ele é bacana porque ele vai trazer, né, como que nós lutamos, né, para sobreviver, né, para alcançar uma ascensão social e trazer, né, também a gente assim poder gozar, né, do prestígio simbólico e político a partir também dessas dimensões. A gente não pode esquecer dessa dimensão. Que há essa discussão também, né, que somos fortes, que somos guerreiras, mas essa discussão também acaba nos impondo para a gente esse lugar de que a gente tem toda a condição do mundo de suportadores, né? E a gente suporta a dor porque somos resilientes, né? Precisamos, às vezes a gente enverga, mas não quebra, mas entendemos também a importância de reconhecer que há fragilidades e a gente precisa também cuidar disso para não surtar, porque a nossa saúde mental também é cara nessa discussão, entendeu? Então, um pouco isso, assim. E eu acho que um ponto importante mesmo, né, dessa coisa do movimento das mulheres negras é reposicionar, né? Reposicionou, vem, na verdade, reposicionando as concepções e as práticas políticas, né? Vem pensando o nosso protagonismo nos espaços, né? Vem pensando aí essa nossa dimensão intelectual também, né? Essa nossa capacidade de conseguir planejar, sistematizar, de organizar as ideias, entendeu? Então, um pouco das contribuições que o movimento, né, de mulheres negras
vem trazendo aí para a nossa formação de sociedade brasileira, né? Claro, com influências também de mulheres negras, né? Norte-americanas, né? Então a gente tem Bell Hooks, Patrícia Hill Collins, né? Nós temos outras referências também importantes. É. Entendeu? Um pouco isso. O livro que eu falei foi de Jamila Ribeiro, O Lugar de Fala, e o seu, Gil, depois. Assim, eu não citei, né? Mulher Negra, Afetividade e Solidão, de Ana Cláudia Pacheco. Ana Cláudia Lemos Pacheco, professora na UNEB, né? Olá, Lília, olá, Vitória, que entrou depois, Miraneide Gomes, Gilmar, um beijo para todo mundo. A gente Gilmar, parceiro aí, a gente quer interagir com vocês também. Aqui só tem referências de homens e mulheres negras nessa live. Gilmar mesmo, um cara que tem uma produção, né? Uma produção que eu tive uma satisfação em ler. Ele fala, né, sobre a experiência do Quilombo do Urubu, né? Falando de uma educação antirracista. Então, a gente tem aqui na nossa comunidade grandes referências aí que nós podemos recorrer para explicar fenômenos sociais, né? Para explicar processos de desigualdades relacionados à raça, ao gênero, para explicar também sobre o quanto os impactos do racismo, né, no âmbito da política de educação. Então, Gilmar é uma referência aí muito massa também. Tem um trabalho muito interessante que eu sugiro, né, que quem ainda não conhece, procure saber, porque é massa. Ó, Lília falando, a Shaira tá na casa de... Tá aqui, minha filha, rodando aqui. Já ouvi ela. Já ouvi. Aí, ó, a vida como ela é, a realidade. A Shaira aí. Colocou a toalha na cabeça. É um pouco de ser mãe, né? Ser mãe está nesses espaços. Eu trouxe outro livro também de referência. Esse livro até é de Lilian. Olha, Lilian, um empréstimo aí que não voltou. Faz parte. Faz parte. Nesse livro, né, Joyce Bert, o que é empoderamento? Questiona a ideia de empoderamento, né? De empoderamento individual. Para ela, isso é meritocracia. Mas a ideia de empoderamento está ligada ao pensamento coletivo e ao grupo minoritário, nos impactos causados pelas lutas, né? Lutas de raça, de classe e demais opressões. Como pensar essa construção social e coletiva, pensando em empoderar essas pessoas? É isso, né? Essa perspectiva de empoderamento de Joyce é muito massa e é o que eu acredito também. Porque, de fato, a gente vive um contexto de sociedade racista que pauta, né, o mérito como determinante para a gente ascender socialmente, é muito complicado. A gente vive geralmente nas sociedades contemporâneas fazem muito esse discurso de que é o esforço individual, né? Nossa, ela é inteligente, ela se esforçou, ela correu atrás e ela conseguiu, ou ele, né, ocupar esse espaço, porque se interessou, né? E aí tem esse discurso, né, da preguiça, né, que somos preguiçosos, às vezes a gente não consegue alcançar determinados espaços, né, conquistar determinadas coisas, determinam justamente por conta desse mérito, né, dessa bendita meritocracia que acaba despotencializando, né, a nossa luta coletiva. Porque, na verdade, né, o movimento negro, né, brasileiro, e a gente falando do movimento de mulheres, quando a gente fala de mulher negra, a gente não está falando de uma pessoa. A gente fala de toda uma coletividade, de todo um grupo, porque o racismo e o sexismo são estruturantes. Então, quando a gente pauta essas questões, assim, só a partir de relações interpessoais, né? E não pensa as instituições, não pensa a estrutura, a gente acaba despolitizando o movimento.
né? A gente despolitiza a perspectiva de coletividade. E aí acho que essa questão do poder, né? Esse empoderamento que Joyce traz é muito massa, porque ela fala assim, primeiro eu tenho que, realmente, né? Eu preciso de autorreconhecimento, de autoconhecimento, eu preciso conhecer a mim, eu preciso conhecer as minhas raízes, a minha história, eu preciso conhecer a minha trajetória, eu preciso saber quem é que veio antes de mim, qual foi, que sangues foram derramados, né? Que suor foi jorrado por aí por conta de um grupo que veio antes. Hoje o que eu alcanço é resultado de uma luta coletiva. Eu preciso ter esse conhecimento, mas eu não posso perder de vista que o movimento que eu faço é para subir e levar os meus e as minhas. Né? Então, acho que assim, é realmente uma perspectiva de empoderamento que cai por terra mesmo esse discurso da meritocracia. Né? E é bacana a gente entender que se eu consigo, se eu consigo ascender socialmente, nem que seja por um elemento, né? Por exemplo, quando a gente alcança o espaço universitário, né? É um elemento de ascensão, porque do ponto de vista da renda a gente continua pobre. Né? Continuamos desempregadas, né? Continuamos, assim, falando de um modo geral, né? A gente continua desempregado, continua vivendo na informalidade do trabalho, né? Dos empreendimentos individuais, mas a ocupar o espaço universitário é um dos elementos de ascensão. Não significa dizer que eu tô rica e minha vida mudou, né? Até porque também a luta não é necessariamente para ser rica, mas ter melhores condições de vida e de trabalho, dignas. Porque muitas vezes, né, a gente vive aí uma escravização moderna, né? Porque são tantas formas, né? São tantos vínculos de trabalho, são vários vínculos de trabalho que a gente se depara, né? Com várias propostas também de trabalho indecentes para pessoas negras, que também dialoga com esse trabalho, essa coisa da escravização moderna. Mas esse empoderamento, na perspectiva que Joyce traz, é justamente essa. A gente não pode perder de vista a nossa solidariedade política, afetiva, né? Não podemos perder de vista essa nossa solidariedade enquanto famílias negras, comunidade. É a perspectiva de comunidade, né? Mas pensando justamente isso, assim, e não cair naquela do julgamento. Na minha família, recentemente eu escrevi um texto sobre isso, né? Porque mexeu muito comigo essa questão de algumas experiências, né? Essa coisa de você conquistar um diploma, mas assim, entendendo que essa conquista, ela foi uma conquista de um movimento da minha família, né? Que aí a gente vai falar aí da nossa ancestralidade, que a gente vai voltar lá para a minha avó, que quando criança ela não teve a oportunidade de estudar, mas quando ela cuidou de mim, né? E eu trago a minha avó paterna como uma grande referência, né? De luta e assim nessa coisa de que realmente a gente precisa entender que a luta é coletiva e que a conquista também ela é coletiva. Ela não teve a oportunidade de estudar. A cidadania, né, na perspectiva aí da Constituição Federal, foi contrária para ela, né? Ela primeiro trabalhou para, na fase idosa, começar a estudar. Mas ela nunca perdeu de vista a luta para que tanto eu quanto os filhos, as filhas e outros netos pudessem acessar as instituições de ensino. Estude, minha filha, né? Aquele discurso que eu acho que uma boa parte de famílias negras pobres e famílias também não negras pobres nesse país tem. Estude, como é que fala? O estude para ser gente, né? Na verdade, até esse discurso também é uma construção social determinada pelo racismo, porque gente nós somos desde que estamos na barriga. Né? Mas existe também essa coisa de essas falas que são influências mesmo do racismo na vida da gente, né? Então ela não estudou, mas ela garantiu meu acesso à escola. Então o diploma, ele não representa, ele jamais pode representar para nós enquanto comunidade, pensando essa perspectiva, né, de empoderamento, pensando o empoderamento na perspectiva coletiva, ele jamais pode representar
um documento, um mero documento, ou algo que eu conquistei individualmente. Ele representa ancestralidade, ele representa a dor, ele representa ali a minha família, a nossa família, né, ali incentivando, estimulando, né? Ele representa os corres que você teve que fazer para poder se deslocar até a universidade. Então, ele está atravessado de questões simbólicas, afetivas, dolorosas, né, que ultrapassa esse mero significado de que é um diploma e que você conquistou ele individualmente. Não é. Ele está envolvido aí por diversas coisas que cortam e que sangram a gente, mas que também nos permite o sorriso, né? Porque a gente não vai ficar falando, acho que o sofrimento, a gente não pode validá-lo. A gente tem que potencializar o nosso lugar. E isso significa potencializar a margem. Um diploma, para mim, significa potencializar a margem. É dizer que da periferia sai pessoas, né? Tem pessoas potentes, intelectuais, inteligentes, pessoas que produzem, pessoas organizadas, entende? E pessoas que estão fazendo um movimento também para contribuir para que outras ocupem também esse lugar. Então a gente precisa potencializar esse lugar. É mais que isso, né? Tem várias colocações aqui, não dá nem para. Enquanto vai Menina, tá falando, vai babado. entrando Eu as tô nem conseguindo pessoas. Olá, todo acompanhar. mundo. Não dá para falar com todo mundo por enquanto. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. É, eu trouxe outro livro também que fala justamente sobre algo que até você já comentou um pouco, né? Que é o Movimento Ah, Negro Educador, de Nilma Lino Gomes. É um livro que. Obrigado, Ruane. Ruane me deu de presente, significou muito, porque faz parte da nossa história, né, Gil? E é mais ou menos sobre isso que eu quero questionar agora. O Brasil teve um processo de colonização muito distinto de países como Estados Unidos, Cuba e até países da África, né? Então, pensar a descolonização dos corpos negros tem sido uma luta árdua, né? No seu livro, Movimento Negro Educador, Nilma Lino Gomes evidencia como o povo negro tem buscado sua emancipação social, né? A partir da educação. Ensinar não é só transferir conhecimento, já disse Paulo Freire, né? Mas é criar possibilidades para construções, né? Então, eu vim do Quilombo do Urubu, né? Passei pelo Quilombo do Urubu. Então, quem passa por um quilombo educacional, quem passa por movimentos sociais, você falou exemplo da família, né? A minha família sempre me incentivou a estudar, né? Às vezes eu queria festa, mas a minha mãe falava, poxa, estude, estude. E estudar realmente me levou a diversos caminhos, né? Então, como foi, Gil, esse processo seu, né? Porque a gente, como você falou, não é só o mérito da pessoa chegar até o local, até o lugar, né? Mas teve todo um percurso, né? Que você caminhou para chegar até onde você chegou. E como Nilma, né? Como Nilma Lino Gomes fala, né? O movimento negro, ele não luta com pedras, nem com armas, nem com violência. Ele luta a partir da educação mesmo, né? sim. Pois é, tem até um poema, né? Eu trouxe aqui também, ó. Aqui é uma referência também interessante para a gente pensar que homens e mulheres negros e negras não são corpos sem mentes, né? Que é uma produção de intelectuais, né? Porque assim, inclusive essa perspectiva do que é ser intelectual, eu acho que a gente precisa também rever isso, que não é apenas, acho que a nossa intelectualidade ela não está somente dentro do âmbito acadêmico, universitário. Somos intelectuais de rua, de comunidade, certo? Nós somos intelectuais do mundo, né? Dos diversos espaços. Até porque eu preciso, acho que é importante dizer que eu penso que a minha constituição enquanto mulher negra, né? Pensando a minha formação política, ela não foi possível. Assim, ela não foi depois da minha inserção no espaço acadêmico que eu me constituí, que eu consegui, né, desenvolver essa coisa da formação política. Foi dentro de movimento social negro, a partir do quilombo educacional. Então, o Quilombo do Urubu, o curso popular e pré-vestibular Quilombo do Urubu, é um espaço político que construiu, né, que reiterou e que aprimorou e qualificou a minha formação política enquanto mulher negra periférica. Então, acho que assim, a universidade é um espaço importante, nós precisamos sim ocupar esse lugar para que a gente também adquira, né, elementos
que vão, de fato, favorecer a nossa atuação, mas acho que é bacana dizer que lá dentro também nós somos condicionados a fazer escolhas. E a gente precisa entender que o espaço universitário, ele não podemos ter a ingenuidade de achar que lá dentro a gente vai, né? Que a formação política da gente, ela vai ser como no movimento social, né? Até porque o âmbito acadêmico universitário, ele foi construído, né, também, de lá saíram teorias para dizer que nós, enquanto pessoas negras, somos inferiores e que, portanto, deveríamos viver em condições de subalternidade a vida toda, né? Teorias estão aí, né, principalmente no âmbito das ciências sociais, né, para falar sobre essa vontade, né, da elite de nos manter nesse lugar de subalternidade, de inferioridade e de ferir a dimensão intelectual do nosso povo, né? Então, na verdade, é um movimento que a gente precisa fazer, assim, tá sempre tentando endurecer a nossa carne, né, para entender que ali é um espaço que não vai colaborar tanto para essa qualificação, né, pensando nessa formação política. Então, a minha formação política veio do Quilombo do Urubu, um espaço onde trabalha com a perspectiva de educação antirracista, solidária, popular, né, que pensa comunidade, né, que pensa, que promove ações, né, pensando as nossas especificidades enquanto comunidade, né, pensando aí as particularidades também do que é ser estudante negro e negra, e que compreende que muitas vezes nós somos condicionados compulsoriamente a escolher entre estudar e trabalhar. A universidade, inclusive, faz isso com a gente. Quando lá no seu currículo, né, quando está lá planejado para que a gente estude o dia inteiro. E como fica o trabalho, nós que somos de famílias pobres, né, do ponto de vista da renda, né? Então, tem toda uma estrutura aí, né, formadinha para manter a gente nesse lugar. Ou você estuda ou você trabalha, você tem que escolher, né? E aí, assim, a gente vai fazendo vários movimentos para não atender a essa lógica, né, a essa imposição. Então, busca ali um estágio remunerado, busca ali participar de um projeto, né, que tenha uma bolsa, né, para minimizar, para colaborar com o seu transporte. E aí também, resultado do movimento negro brasileiro, né, nós temos aí as ações afirmativas, né, no âmbito do ensino superior. Então, são essas estratégias que a gente vai buscando para permanecer nesse espaço, né? E aí aqui que eu estava falando, nesse livro, tem um texto do Sandro Sussuarana, que ele fala justamente disso, né? A favela graduada. É importante, sim, a favela estar graduada, né? Mas entendendo que nós precisamos ter cuidado com as armadilhas que esse espaço universitário muitas vezes coloca para a gente, né? Então, é um pouco isso. E o Quilombo do Urubu é uma experiência fantástica, né? Assim, imagine um espaço que vem desde 99 promovendo, né, educação antirracista na comunidade de Cajazeiras, né? Que vem transformando vidas, que vem contribuindo também para a realização de sonhos, né? Porque quando a gente se insere no âmbito acadêmico, é um orgulho tão grande para as nossas famílias, né? Você vê que é uma coisa tão cara e que também é atravessada por uma dimensão simbólica tão grande, afetiva, né? Que realmente coloca para a gente assim, ao mesmo tempo que impõe para a gente uma responsabilidade, né? Com nossos ancestrais, coloca para a gente também que a educação, apesar de todas as críticas, né, apesar de todas as questões que a gente precisa mesmo pensar, né, como é que está a política de educação, né, em nosso país, e aí cada vez mais, né, caminhando aí para a privatização, né, para a mercantilização da educação, né, tudo isso a gente precisa pensar, mas é uma das possibilidades de transformação. Agora a gente tem que fazer a escolha de que forma nós vamos utilizar esse instrumento em nosso favor, enquanto população negra. Entende? Então, tem que ter uma escolha política, porque existe aí uma disputa de narrativa. A disputa de poder está imposto nesse contexto. Então, a gente não pode perder isso de vista. E
Já que você pegou um livro de poesia, já teve alguém que pediu? Podemos ir de poesia, Gil, já que você é uma poeta, né? Uma poetisa. Então vamos de poesia, Gil. Ah, tá certo. Vá, fale aí, você quer trazer alguma? Pode trazer, Eu você. gosto eu gosto de lhe ouvir. Ah, Sabe aí, Shaira? eu gosto de te ouvir, isso mesmo. Hein? Queremos poesia, né, gente? Queremos poesia na sua voz. Venha, Shaira, venha cá, menina, tenha calma. A menina fica no nervoso aqui, que se você não atende. Ah, peraí, Nete. Sobe, pega a cadeira ali, Shaira. Então, assim, Nete, tem inclusive uma poesia que eu escrevi, que é justamente, né, sobre essa questão de pensar que nós somos corpos, nossos corpos não são apenas corpos, né? Nós somos corpos com mentes, nós pensamos, nós escrevemos. E aí eu escrevi uma poesia que eu não sei, é minha, mas eu ainda não sei ela toda, né? Que diz: escreve preta, né? Escreve negra. Vem cá, Shaira. Vem cá, Shaira. Espera aqui, fica aqui em cima, ó. Né? Que fala: escreve negra. Porque no tecer dessas linhas, sabe esquiar amor e dor. No amor, no amor você, como é que eu, ai, como é que eu esqueço, né? A própria poesia. Espera aí que eu vou para pesca, porque minha filha, eu escrevi ela recentemente. Te aguarda. Uma poesia que mexe muito, né, comigo, assim, justamente por pensar essa imposição, né, de que a gente não pensa, mas é pensar também essa questão de potencializar essa margem, né, de dizer assim, olha, a partir desse aspecto também nós podemos buscar, né, estratégias de transformação, né, da nossa condição de vida, da nossa condição de trabalho. E a educação, ela também pode ser transformadora. E veja que essas referências, né, de intelectuais negras, a Ana Cláudia Pacheco, a Bárbara Carini, o Vitor Marques, espera aí, o Vitor Marques, né, a Netice, Luciana Conceição, todas essas pessoas têm uma formação acadêmica. E se tem uma formação, ela tem lá uma monografia que ela escreveu, ela sistematizou umas ideias, né? Peraí que eu volto. Ela sistematizou ideias, elas construíram, né? Elas produziram, elas pensaram e organizaram e contribuíram também para poder contribuiu também para pensar em indicadores, né? Porque quando a gente produz um conhecimento, a gente está ali produzindo indicador para pensar políticas públicas, para pensar políticas sociais voltadas para aquele público que a gente priorizou no nosso trabalho. Amarra bem forte. E aí, o poema é Escreve Negra, né? Porque no terceiro dessas linhas, sabe esquiar amor e dor. Na dor, demarca imposições diversas e castrações subjetivas. No amor, a esperança ordena possibilidades, desobediências e não te curvas a submissões. Escreve, negra. Escreve porque só você conhece, sente as dores e sabores do pertencimento mulher negra. Porque ainda que não queiram saber, te ler ou te ouvir, só você tem propriedade do que marca a tua vida. Então escreve, negra, porque no tecer das tuas linhas, porque na tua escrita, você também tensiona liberdade. Então é um texto que está tendo aí uma repercussão, né, internacional. Tenho participado de alguns recitais com escritores e escritoras da América Latina, né, junto com Valdec Almeida, Cacau Novaes, Rita Pinheiro. Então a gente tem elaborado textos, né, insubmissos, insurgentes. Estamos aí dizendo que a nossa escrita, ela também tem essa perspectiva de transformação. Porque quando esse tema aí, a sugestão desse tema, foi justamente, ele é referenciado por Bell Hooks. Bell Hooks, no texto dela, Intelectuais Negras, ela vai falar da experiência dela enquanto professora universitária, né, em um contexto histórico e político racista, né, sulista, na época,
onde ela fala sobre a dificuldade, assim, o racismo é tão perverso com a gente, o sexismo, que impõe para a gente até a dificuldade de a gente compreender a nossa capacidade de sermos intelectuais e de vivermos do nosso trabalho intelectual. Então, quando eu pensei, a construção desse tema, né, nós não somos corpos sem mentes, é justamente uma fala de Bell Hooks, que ela traz, né? Nós não somos, 1995, um texto pequenininho, Intelectuais Negras, muito bacana. A experiência dela, né, enquanto professora universitária, e foi justamente a partir da educação. Ela pensou a educação como uma perspectiva de transformação da condição de vida e de trabalho dela e da família. E ela foi vivenciar essa experiência enquanto professora universitária. E aí você vê que muitas vezes, até tendo um diploma, isso não nos exime, isso não nos livra do racismo. Muitas vezes, esse diploma também, ele tem essa representação. Mesmo assim, mesmo tendo diploma, às vezes a nossa intelectualidade, ela é também subestimada. Então, esse poema, esse tema, ele está muito relacionado a isso, vai dizer assim, a gente, nós escrevemos, nós pensamos, a nossa intelectualidade, ela não se restringe ao espaço acadêmico, universitário, né? E nós precisamos nos autorreferenciar e referenciar os nossos. Porque é um outro aspecto importante também. Por que lá Bell Hooks falava que as meninas negras, as alunas, elas, quando ela pedia exemplos de intelectuais negras e negros, eram pouquíssimas pessoas que conseguiam dizer. Se a gente chega na escola hoje, também, vai lá no ensino básico, pergunta, você conhece algum autor, alguma autora negra? A gente está avançando em passos, né? Passos lentos, estamos avançando, tá? As coisas estão melhorando, mas assim, ainda é difícil você ouvir alguém dizer, assim, passar para você uma lista de pessoas negras que escrevem, que produzem, né? Então a gente precisa dar visibilidade. E aí, assim, eu trago aqui, esse aqui, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. É importante a gente ouvir o que é que esses homens negros, aqui são homens negros, homens negros transexuais, né? E aí eu vou destacar aqui Bruno Santana, que inclusive autografou, olha que maravilha, meu livro maravilhoso. Esse livro que vai falar sobre as experiências, né, enquanto homens negros transexuais, né? E tem vários textos aqui para a gente também pensar a gente também pensar a descolonização do saber do conhecimento a partir de perspectivas trans, né? Porque o eurocentrismo é tão perverso na vida da gente que às vezes a gente só consegue lembrar. Nada contra, né? A gente estuda também essas pessoas porque o currículo da gente às vezes também obriga, né? A gente estuda Foucault, a gente estuda Hegel, a gente estuda esses que são, inclusive, socialmente construídos como clássicos, mas temos outros referenciais teóricos que, quando a gente, inclusive, leva para o âmbito acadêmico, é uma disputa de narrativa constante, até, inclusive, para desautorizar esses intelectuais. Entende? Então, é um movimento que é assim que a gente vai desconstruindo, levando, apresentando, mostrando o que existe, né? Ó, Jovem Afro, antologia literária, jovens negros, uma galera que produz, né? Então, a gente precisa trazer essas pessoas. Aí o tema, né? Como é que a gente desconstrói isso? Apresentando. Olha aqui, ó, tudo bem, você está aí trazendo sua perspectiva. Eu vou te dizer aqui que a gente também tem aqui essas pessoas, né? Que também produziram. Nós temos aqui, né? A gente tem Carla Cotirene, né? Uma intelectual negra aí que fala de interseccionalidade. Como pensar a mulher negra se a gente não pensa, né? Gênero, raça, território, né? Aí a gente tem Tiffany Odara, uma intelectual negra transfeminista, né? Que inclusive lançou um livro recentemente, falando sobre travestilizando a pedagogia, a educação, né? Pensar a descolonização da educação. Então aí uma parceira aí para você pedagoga, né, Nete? Você poder dialogar com ela. Inclusive, eu estou ansiosa esperando esse livro dela chegar. Está aí à venda pela editora Queer, viu? Sugiro que vocês procurem saber o livro dela. Aqui em Cajazeiras nós temos Vitor Marques, que produz, né, sobre assessoria jurídica para assessoria jurídica popular, direitos territoriais, né? Um cara que fala sobre produção de mulher negra na Faculdade Livre de Direito, na Bahia, né? Então, temos muitas referências.
Eu fiz até uma lista aqui, porque eu acho que é assim que a gente vai descolonizando, né? Nosso pensamento, nossas práticas, trazendo outras referências, né? Para a gente poder compreender os fenômenos sociais, entendeu? Mas vá falando aí, você quer, tem perguntas, como é que é? Porque senão a pessoa dispara, né, Binha? Eu quero ir para as pessoas que estão aqui tentando interagir com a gente, né? Que tem horas que a gente Filha. se empolga no papo. Eu vi É, algumas perguntas, acho que Gilmar botou aqui isso Gilmar já... mesmo. Deixa eu ver quem foi. Ana Paula, Ana Paula, maravilhosa. Disse isso, Gilmar. A maior mediadora de leitura que eu tive foi minha mãe. Acho que foi quando eu falei da minha avó, não foi? E ela nunca aprendeu a ler e escrever, mas me ensinou muito do que sou. Pois é, minha avó também é minha referência. É a minha primeira escola, minha primeira educadora. Tá Eu vi conseguindo? uma pergunta, eu acho que foi de Rodrigo, mas eu não consigo mais encontrar. Sumiu aqui no Ah, meio de tantas mensagens. Manda novamente, Rodrigo. eu tô Liliane subindo até aqui falou, né? também. Ela justamente trouxe esse questionamento a partir da sua fala, né? Para a Ah, gente escrever. E, na verdade, Gil, como você falou, né? A gente já escreve, a gente já produz. Os espaços precisam se abrir para ouvir, para escrever. Na verdade, eles precisam abrir para que a gente mostre nossas narrativas, né? Eu fico pensando, quando eu exatamente. entrei nesse universo Ó, literário, Lu né? Dentro falou da aí, ó, biblioteca, Lu disse, Gil a chama gente sempre para escrever. Pois é, minha filha, tem que escrever, tem que tem que escrever, a gente está organizar as escrevendo e ideias. a gente também, esse espaço é um espaço de reivindicação também disso, né? É um espaço de biblioteca, a gente está dizendo que quer produções, né? Essas produções todas que a Exatamente. gente traz ainda são poucas. A gente precisa de mais referência, porque a gente está escrevendo. E quem não está É, escrevendo quer escrever e quer publicar, né? Quer encontrar esse espaço para publicar. O Rodrigo pois colocou é. aqui de novo a pergunta dele. Qual dessas três estruturas escravizam mais a mente da população preta? Eita, Rodrigo, é você, meu irmão. Então, Você pode. brotou na pergunta, viu? Porque se a gente for colocar essa galera aí, se for colocar essa galera Vai aí no ser, vá, liquidificador. vá, vá. Ô, Nil. Não, Inclusive, aqui, ó, essa questão de novelas. Espera aí, deixa eu pegar aqui. No meu, como é no meu acervo? No meu acervo, na mini biblioteca que eu tenho na minha casa, ó. a gente Esse vai livro aqui anotando. mesmo é muito bacana. Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação. Novelas, você falou aí novelas, e ela traz aqui, nesses ensaios, né? Ela traz. Está dando para ver aí? Tá, tá bom. Ela traz aí textos, né, sobre como a experiência da negritude das mulheres negras surge na literatura, na música, na televisão, no cinema, né? E aí ela traz isso com o objetivo de criar uma intervenção radical na forma como falamos sobre raça e representação. Esse livro é massa. Ele vai falar justamente sobre, né, esse aspecto da representação de homens e mulheres negras nesses espaços, no mundo editorial, ela fala da indústria, né, da indústria cultural. Como é que estamos representadas, né, e representados nesse contexto? E aí junta, né, o fundamentalismo religioso, né, Rodrigo? Junta essa questão de como tentam nos representar nas novelas, nos filmes, para poder acabar de vez com a vida da gente, né? Mas estamos fazendo aí um movimento, né, de que isso também é um aspecto do racismo e sexismo, que é justamente que essa representação, ela começa a ser ressignificada por conta até de um movimento, de um automovimento, né? Às vezes um movimento independente, alternativo, porque os empresários, né? As grandes editoras, às vezes não, muitas vezes não nos valorizam, não nos convidam, né, para fazer trabalho. É a gente que vai fazendo um movimento é, às vezes individual, vai se autopromovendo nos espaços para dizer assim, oh, eu estou aqui, eu existo e resisto. Entendeu? Eu tenho produção. E aí, muito massa isso que diz Jamila Ribeiro, né? Uma filósofa negra que que representa, né? Tem aí feminismo, essa coleção Feminismos Plurais, é um exemplo top, entendeu? É um exemplo massa, pensando no mundo editorial, sobre esse movimento de representação, né, de intelectuais negras no mundo editorial. Então, você vê lá nessa coleção, é sobre empoderamento, é sobre encarceramento, é sobre lugar social de fala, né? É muita coisa, é sobre interseccionalidade, é muita coisa massa aí nessa coleção.
né? E aí nós temos também, pensando rede social, nós temos espaços, né, que vêm também potencializando e nos destacando enquanto intelectuais negros. E aí eu trago a revista Afirmativa, eu trago Notícia Preta, que são jornalismos, né, espaços, jornalismos antirracista, né? A gente tem aí Soteroprosa, né? A gente tem Saúde Preta Bahia, que é um espaço que destaca profissionais negros e negras, certo? Tá aí no Instagram e a gente pode acessar, né? Tem lá na Veia da Nega, que é um outro Instagram também, que vai lá mostrar. Não é porque a gente não existe, não. É porque, né? Priorizam-se determinados grupos. Nós existimos sim. Então, já que a elite branca, né, não nos valoriza, não nos evidenciam, é a gente que vai fazendo esse movimento de nos auto-reconhecer aquilo que Joyce falou, o empoderamento, né? Essa coisa do auto-reconhecimento, do autoconhecimento, né? E fazendo um movimento numa perspectiva coletiva. Então, esses espaços estão aí para demonstrar isso. Alguns exemplos aqui, né? Os espaços virtuais, mas que não espaços virtuais, que não só está evidenciando mais assim a partir do digital por conta da pandemia, mas que concretamente, né, presencialmente também realizam esses movimentos, né? Que a pandemia agora tudo virtualizou mais ainda, né? Gil, a gente está com o tempo aqui bem curto. Eu tô com medo Ai, da meu live Deus, quanto tempo! Estou tendo ainda vários nomes para poder citar aqui, querida. Gilmar, ele fez uma pergunta que eu acho que vai um pouco com o que eu ia trazer, né? Acho que uma última questionamento. Que é a respeito sobre a construção das personagens, né? Seja no audiovisual, na TV, né? Ou nos livros de literatura, né? A gente, o tema consciência negra, as lutas das pessoas negras, a gente tem, de certa forma, ganhado um pouco de voz, né? E aí, essas narrativas têm ganhado novos olhares, né? A gente consegue ver já em algumas emissoras, né? Aí Gilmar justamente fala sobre isso, né? Esse avanço do debate sobre essas questões racial na grande mídia, né? Como é que Pois você é, a percebe gente aí isso, tem né? aí Das recentemente. narrativas também, né? Recentemente a gente está aí com o programa Conversa Preta, né? Muito bacana, que está aí trazendo pessoas negras, né? Mostrando seus trabalhos, né? Mostrando o quanto nós temos capacidade mesmo de construir, de promover, né? Intervenção transformadora, né? Porque as nossas produções, os nossos movimentos, eles colaboram e muito para a gente pensar mesmo a transformação da sociedade. Nós somos propositivos, somos interventivos na nossa poesia, na nossa arte, na nossa cultura. Ela tem o seu cunho político, certo? Ele tem o seu cunho simbólico. Então, o que nós fazemos é na perspectiva de transformar. A gente não está para conversa, para blá blá blá, não. A gente produz para tensionar a agenda pública, na agenda pública as nossas demandas, certo? Então não é à toa que a gente se insere, né, conquista os espaços, né, de secretarias, espaços importantes para poder pensar mesmo a viabilidade, né, dos nossos direitos enquanto população negra. Agora sim, como isso acontece, né? Se acontece, se efetiva, já é outra conversa, aí já a gente vai ter que abrir espaço para outro debate. Mas estamos tensionando, estamos provocando, estamos dizendo, ó, chega de conversa, a gente não está aqui só para dialogar entre nós, estamos aqui para tensionar fora, dentro e fora, do lado, direita, esquerda, em cima e embaixo, porque a dívida da sociedade brasileira com a população negra é grande, ainda não chegou nem na metade de cobrir esse débito, mas aí vamos vendo, né? A gente está aí provocando e tensionando mesmo. Então, conversa preta, a gente tem ali conversa de preta também com Dina. O sobrenome agora eu não, ela vai me perdoar, mas tem conversa de preta, né? Também com Dina, uma apresentadora. Tem Patrícia também, tem uma Patrícia, menina, lembra o sobrenome, porque a gente tem que lembrar nome e sobrenome para o racismo não dar o nome que quiser, criatura. Mas eu vou depois, a gente coloca aí no comentário, porque tem várias pessoas, né, aí fazendo um movimento muito bacana.
Aí eu queria assim, aproveitar também, né, e citar que em relação a essa questão de que não somos corpos sementes e produzimos, a gente tem aqui Cajazeiras, Cairo Costa, economista, ele produz sobre economia internacional e mensalmente ele está lá publicando um artigo, né, no B News, né, no Bocão News. É um espaço, né, onde ele está ali também ressignificando através da sua escrita, né? Luciana Conceição tem uma formação docente na educação infantil, repensa conceitos nesse âmbito, né, Lu? É mediadora de leitura e tem uma produção aí de conhecimento que pode também contribuir com a nossa prática profissional no âmbito das bibliotecas comunitárias, né, no espaço onde ela já trabalha. Então, eu acho que a gente precisa potencializar, evidenciar, visibilizar mesmo essas pessoas, né, essas intelectuais, porque já vivemos no âmbito da invisibilidade, do silenciamento ao longo da história. E não somos nós, enquanto pares, que vamos reforçar isso, né? A gente tem que ampliar isso. Veja aí o tempo, Net, para a gente poder salvar essa live, Ninha. Hoje eu acho que a gente tem uns 2 minutinhos para Dois! finalizar. Não vou nem mais falar. Eu acho que a gente tem mais ou menos isso, porque a gente entrou 5 em alguma coisa, não foi? Ah, Poxa. é Então, Gil, eu verdade. acho que você poderia finalizar, né? Eu quero Ô, agradecer você, eu quero Ninha. agradecer a Luciana, a Lília, que ficaram aí, a todo mundo que me deu força para estar aqui nesse momento, né? A gente sabe que Ah, está Leti, nesse você é espaço, babadeira, minha irmã. Referência faça. aí é você, minha. Ó, pra Rodrigo disse, Obrigada a cada pera, eu pessoa também que acho, viu, esteve Rodrigo? aqui. A Célia, a Luciana, Gilmar, um beijo pro Moca. Obrigado a Isso. Jussara, todas e todos que estiveram aí, todos, né, que estiveram É, aí. e Muito todos. obrigada, Gil, né, pela sua disponibilidade. Me deixou à vontade, confortável. Muito obrigada. Ô, minha Fazer irmã, mais o você é que quero. maravilhosa. Você é Luane, um maravilhosa. beijo, Luane. Um beijo, Liz, que mandou aí um beijo pra gente. Oi, beijo, Lília, todas, né? Todos e todos da rede, né? Essa galera massa aí, que eu também tenho assim, muita gratidão, porque aprendi muito no espaço, né? Com a rede de bibliotecas, as formações, minha filha só top de linha, né? Ampliaram também a minha perspectiva de leitura, né? Enquanto mãe, educadora, né? Profissional. Então, só tenho a agradecer a vocês, né, pela oportunidade desse espaço, por essa troca. Net, reitero que você é uma referência, né, para mim. E é isso, né? Estamos aí para continuar com esse movimento e vamos nos autorreferenciar, né, gente? Vamos referenciar os nossos e as nossas, porque assim o povo para de dizer que a gente é corpo sem mente, né? Um beijo, Obrigada. obrigada a todos pela rede. Quem tá com saudade das bibliotecas, né? A biblioteca está agora na internet, né? A gente ainda não pode abrir esse espaço por conta do processo que a gente está vivendo. Mas acessem as redes sociais, né? Aqui também é uma maneira de se aproximar. A gente conseguiu falar com duas pessoas, eu vi o leitor Iago. Muito obrigada por estar aqui, Iago. Um beijo para você. Ah, obrigada também, viu, Iago, pela sua presença. Iago, aliás, Iago fica sempre acompanhando, né? Iago, Ele você aí é babadeiro também. um beijo para Calazans. Beijo para a Lilian, para a Miranete, todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigado por estar aqui, por dialogar, né? Eu vi todo mundo muito ativo aí nos comentários. Dá uma vontade de ler cada um, mas não dava tempo. Enfim, um beijo no coração de vocês. Obrigado, Gil. Muito obrigada. Você é uma Obrigada das minhas também, referências. gente. Obrigada. Beijão, viu? Vamos continuar nos cuidando, né? Que essa pandemia tá aí aterrorizando a vida da gente. Obrigada, Lu. Um beijo. Tchau. Tchau.